Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de marketing. Hoje nós vamos estar falando do capítulo 6 e o 7, falando no capítulo 6, planejamento de um produto novo, e no capítulo 7 sobre preço, ok? Então vamos lá para o capítulo 6. Como todas as aulas, como todo capítulo, ele começa com um estudo de caso, da empresa do Anderson. Ele vai estar dando aí o estudo de caso a princípio, tá? Mas vamos lá já para as fases, os estágios de desenvolvimento de um novo produto. Nós vamos ver aí, o processo de desenvolvimento de um novo produto consiste em um planejamento consistente que se resume em 8 etapas bem definidas. Essas 8 etapas, a geração de ideias, a seleção de ideias, o desenvolvimento e teste do conceito, estratégia de marketing, análise do comercial, o desenvolvimento do produto, teste de mercado e a comercialização. Então essas são as 8 etapas para o desenvolvimento do produto. Quando nós voltarmos a ter aula presencial, nós vamos fazer em grupos, nós vamos reunir grupos para montar um produto, para criar um produto, ok? Vocês já podem ir até pensando nessa opção aí, tá? Quando nós voltarmos, espero que em breve nós estejamos todos reunidos, dentro do laboratório, dentro da sala de aula. Aí nós vamos montar grupos para criar esse produto e inclusive aquele exercício da caneta que eu passei para vocês, nós vamos estar fazendo em grupo também, tá? Como nós estamos ainda no online, vamos seguir em frente, mas logo nós vamos estar reunidos todos em grupos aí para a gente estar desenvolvendo essas ideias aí, ok? Aí ele começa explicando a geração de ideias, tá? Aí ele vai falar o que é isso, significa a busca sistemática de novas ideias de produto. Normalmente, uma empresa gera muitas ideias para poder descobrir aquelas que são significativas. Na Gillette, por exemplo, de 45 novas ideias para produtos, cuidadosamente desenvolvidas, 3 passam para o estágio de desenvolvimento e somente um alcança o mercado consumidor, ok? Então são exemplos aí do que acontece. É lógico, você vai criar algo, você vai criar algumas, você não vai criar só um produto, Quando você vai desenvolver qualquer coisa que você vai desenvolver aí, vamos pegar e lá no extremo, por exemplo, você vai fazer um currículo, você vai digitar ele a primeira vez, vai revisar, tá? Certamente você vai ter que fazer algumas mudanças nele até você imprimir para levar para a empresa que você deseja a sua vaga, ok? Então com produtos também não é diferente, ok? Você pode ter várias opções aí para chegar em em um resultado que vai te agradar, que você vai colocar no mercado. Então, vocês já vão pensando nisso. Tá? A hora que nós estivermos no laboratório presencial, nós vamos montar grupos. Talvez, num primeiro momento, nós vamos dividir as turmas pela capacidade, mas mesmo assim a gente consegue fazer com maestria, A gente divide as turmas e monta grupos para desenvolver esses trabalhos aí, ok? Aí na sequência ele fala assim, a DuPont descobriu que pode ser necessário 3.000 ideias brutas para produzir apenas 2 produtos comerciais vencedores. E as indústrias farmacêuticas podem precisar de 6.000 a 8.000 ideias para cada novo produto comercial de sucesso. Olha, tanto que o pessoal tem que criar para ter isso no mercado. Uma outra coisa que a gente usa muito, por exemplo, você vai fazer um vídeo para apresentar algum produto. Por exemplo, tirando os erros, que a gente tem que cortar tudo, parar para cortar, até você chegar no vídeo da propaganda que você quer, pessoal, demora pra caramba. Por exemplo, são vídeos curtos, no máximo aí que vocês vão fazer. Por exemplo, você pode fazer um vídeo de 30 segundos. Ou, por exemplo, uma propaganda de rádio, que você vai usar 30 segundos. Até você chegar no texto
e na forma de dizer final, isso vai depender muito e vai demorar bastante para você chegar naquele resultado final. Então, tanto faz um vídeo, nós vamos montar também no decorrer do curso, tá? Mas isso daí, vamos passar primeiro por essa situação a qual o país está vivendo, o mundo está vivendo, para depois a gente chegar a montar essas ideias aí que nós temos para passar para vocês. Depois vocês têm a seleção de ideias, tá? Olha o que é a seleção de ideias. O propósito de geração de ideias é criar muitas ideias, e o propósito dos estágios seguintes é reduzir esse número. Então, o que seria isso? Nós vamos colocar várias ideias na mesa, tá? E nós vamos tirando algumas, tá? Selecionando outras para que a gente dê sequência nesse processo. É o mesmo caso lá que foi falado da Gillette, né? Cria várias opções, dessas opções nós vamos descartar algumas, tá? E ficar com as melhores até chegar na seleção ideal, ok? O desenvolvimento e teste de conceito. Aí ele vai falar, uma ideia atraente deve ser transformada em conceito de produto. É importante distinguir entre ideia de produto, conceito de produto e imagem do produto. A ideia do produto é uma ideia para um possível produto que a empresa possa vir a oferecer no mercado. Já o conceito é uma versão detalhada da ideia apresentada em termos significativos do consumidor. E a imagem do produto é a forma que o consumidor percebe o produto. Ok? Aí, é necessário associar o produto com o público-alvo e como o cliente irá perceber o produto. Vamos para um exemplo bobo aí. Você não vai vender, vamos dizer assim, ar-condicionado no Alasca, não é mesmo? E você não vai vender, vamos dizer assim, ar-condicionado no Alasca, vamos pegar assim, cobertor numa região muito quente, né? Você não vai conseguir ter sucesso aí nas suas vendas. Você pode divulgar da forma que for, você não vai conseguir vender um ar-condicionado no Alasca, ok? Mesma coisa um cobertor numa cidade muito quente. Agora aqui, ele colocou um exemplo. Suponhamos que a GM queira comercializar um carro elétrico experimental que atinge 120 km por hora e tem uma autonomia de 140 km. A GM tem de desenvolver essa ideia em conceitos alternativos de produto para descobrir até que ponto cada um dos conceitos alternativos de produto possa atrair mais o consumidor e escolher o melhor deles. Aí ele vai dar exemplos. O conceito 1. Modelo compacto de baixo custo, projetado para ser o segundo carro da família, para ser usado somente dentro da cidade. O conceito 2. Carro de custo e tamanho médio, projetado para todas as finalidades familiares. Aí já não é mais o seu segundo carro da família. Conceito 3. Modelo esporte e compacto, de custo médio, próprio para gente jovem. Aí ele vai voltar aqui para o estudo de caso, né, entre o Anderson e o Renato. O Anderson: entendi, é necessário verificar qual o melhor conceito para o consumidor. O Renato responde: isso mesmo, é necessário planejar a estratégia de marketing. Aí o Anderson: como assim? Aí o Renato vai explicar. A estratégia de marketing, ela consiste em 3 partes. A primeira descreve o mercado-alvo, tá? Posicionamento do produto, as metas de venda, de participação do mercado e lucros para os primeiros anos. Tá? Então você vai ter que buscar o seu mercado-alvo, aonde você quer colocar esse produto, tá? Como você vai fazer o posicionamento do produto e as metas que você vai dar de vendas, né? As metas que você tem para vender. Porque aí você vai ter lucros aí, e tem que fazer as metas do primeiro ano de lucro aí, ok? A segunda parte da definição de estratégia de marketing descreve o preço planejado do produto, sua distribuição e orçamento de marketing para a gestão mercadológica de produtos e serviços. A terceira, definição de estratégia de marketing, descreve o planejamento das vendas em longo prazo. Tá? Então a primeira você vai ter no primeiro ano, aqui você já vai pensar num longo prazo, tá?
meta de lucro, estratégia de marketing mix. Ok? Depois tem um estudo de caso, continua, e vem para análise de mercado. Tá? Aí depois que a empresa, o pessoal do marketing, decide qual o conceito do produto e qual a estratégia de marketing serão adotadas, poderá avaliar a atratividade comercial da proposta. A análise comercial inclui um estudo de vendas, custo, projeção de lucros, para saber se eles satisfazem objetivos da empresa. Pessoal, então vocês estão vendo o longo caminho até esse produto chegar na prateleira, nas prateleiras aí para o consumidor final. Tá? E tudo isso vocês podem perceber visando lucro. Tá? É metas de venda e lucros aí pra gente. Tá? Nenhuma empresa vive sem lucro. Ok? O desenvolvimento do produto. Aí requer a destinação efetiva de grande parte do investimento planejado. Irá demonstrar se a ideia do produto poderá ser transformada em um produto funcional. Tá? O departamento de PD desenvolverá uma ou mais versões físicas do conceito do produto, até criar um protótipo que satisfaça e estimule o consumidor, o que possa ser produzido rapidamente dentro do custo previsto. Vocês vão ver que tem algumas... agora faz tempo que eu não vejo, mas antigamente tinha alguns comerciais que colocavam, principalmente de Danone, né? Colocava dentro de uns potinhos sem nomes, tá? E as pessoas iam provando para ver qual que era o melhor. E o interessante, você reuniu uma turminha e fizesse isso, por exemplo, na escola, você reúne uma turminha, coloca lá 4 tipos de Danone, tá? Do mesmo sabor, é lógico. E para a pessoa provar, vocês vão reparar que o produto melhor, mais saboroso, a maioria das pessoas vão escolher ele. Então isso é uma estratégia muito utilizada aí para as empresas, principalmente alimentícias, né? Aí o teste de mercado. Tá? Realizados em laboratórios, em condições experimentais, constata-se, né, que o produto tem um empenho seguro e eficaz. Aí vai depender do que é o produto. Talvez um carro é diferente de um produto de alimento, tá? De um produto alimentício. Então aqui na apostila de vocês ele está usando muito o exemplo da GM, né? Então, por exemplo, aí vai ver o carro, o automóvel, né? Tem que ver as etapas, cinto de segurança, o impacto, se o airbag abre, tem todas essas etapas aí, a velocidade. Então tem toda uma etapa aí para ser seguidas, tá? Então cada produto tem a sua forma, tem o seu teste, né? Então não adianta a gente falar que o teste de alimento é a mesma coisa de um teste de um automóvel, tá? E vice-versa. Não tem como fazer essa comparação, ok? A comercialização, aí já vamos partir para a parte que é o interessante para a empresa, né? Depois de todos os testes feitos, de todos os processos anteriores serem feitos, aí nós já vamos partir para a parte de comercialização, que nada mais é que a ação de comercializar, né? Colocar o produto em venda, resumindo. Tá? Aí ele faz um estudo de caso aí com o Anderson e com o Renato de novo. Tá? E lá nós já vamos para o produto novo. Novos produtos podem ser produtos originais, produtos aprimorados, produtos modificados, tá? E novas marcas que determinada empresa desenvolve por meio do seu próprio trabalho de pesquisa e desenvolvimento. Ok? Aqui, ó, ele dá o exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo da Coca-Cola, né? Aqui, ó. Como dito anteriormente, empresas bem-sucedidas determinam a inovação em seus produtos com base em 3 níveis que ocorrem. No primeiro nível, né, desenvolve risco mínimos, ocorre a extensão da linha de produto, por exemplo, Coca-Cola Diet. Tá? Então eles têm aí, ó, que a gente pode ver a Zero, a Light, tá? E essa aqui, eu não me recordo o que é essa. Não estou conseguindo nem visualizar aqui.
Vamos ver o que é. Live. Essa eu não conhecia, não conheço. Então vamos lá. Já no segundo nível, verifica-se um significativo salto de inovação ou de tecnologia. Aí ele cita aqui, como por exemplo, citado no caso da Sony. Tá? Aí aqui, ó, ele dá o exemplo aqui. Começou em 78, né, com os Walkman, não é nem da época de vocês, não. Então eles começaram com isso daqui, ó. Um rádio, né, que se pendurava no lado aí na cinta ou no cinto, com fone de ouvido aí. Aí depois diminuiu, em 2000 diminuiu, foi modificando, e hoje chegou no 2015, né? Chegou perto de um telefone celular aí. Onde vocês... mas agora com a inovação dos celulares, né? Os celulares como estão hoje, isso aqui já perdeu a... Não se usa mais esses Walkman, né? Mesma coisa, ó, seria os computadores, ó, terceiro nível, que se manifesta efetivamente a inovação, ou seja, a geração de um produto realmente revolucionário, tal qual o desenvolvimento do primeiro computador da Apple. Ó. Não só da Apple, né? IBM também, se vocês olhar o primeiro computador de IBM, ou qualquer desktop aí, um Dell, igual nós temos lá igual nós temos na escola, na unidade, você vai reparar a diferença. Hoje, por exemplo, num laboratório que tem na unidade, você tem os mini Dell, né? Mas a capacidade dele de funcionamento é a mesma coisa do PC de torre normal. Tá? Então aqui ele mostra a evolução, ó, desde 1989, né? E como chegou hoje. Hoje a maioria já está assim, ó. Já está nesse formato aqui, tá? Que é o Mac. Hoje já tem um outro mais fino, né? Mas o formato dele é igual. Eles não mudaram muito de 2004. Só foram, por exemplo, diminuiu mais a tela e tem uma série de outras. Então isso daí seriam os níveis aí de evolução. Aí tem o estudo de sazonalidade do produto, né? Aí, ó, vamos aqui para o estudo de caso. Ó. Bom dia, disse Anderson. Estou com uma dúvida. Precisa saber o que é sazonalidade de mercado e perfectibilidade. Aí vamos lá. Sazonalidade, tá? É relativo ao periodicidade. Coisas que são características de épocas ou atuais do ano. Tá? Então, o que seria isso daí? Não adianta nada você comprar um produto que ele não vai durar. Né? Então, isso daí é a sazonalidade. Por exemplo, já pensou você comprar um computador e dentro de 3 meses você ter que trocar ele? Um celular dentro de 3 meses você ter que trocar ele. Então, isso é bem complicado. Aí depois ele vai igual aqui, ó, ele deu o exemplo, né? Imagina uma sorveteria quando está calor. A procura de sorvete é grande. Tá? Aí entra aquele, mas e quando o frio aparece? As vendas de sorvete vai ser bem menor. Né? Até aí na fala deles ele fala assim, ó, a sazonalidade é uma inimiga forte para a empresa. Por isso o marketing precisa ter planos fortes para combatê-lo, sem desestruturar a carteira comercial e nem tampouco recuando a parte financeira da empresa. Então tem que ter um trabalho muito grande, tá? Bem desenvolvido, bem planejado, para que a empresa não... Por exemplo, vamos pegar essa... Ninguém esperava que essa pandemia fosse acontecer. Se nós olharmos pela cidade franca mesmo, nós passarmos aí no centro, o quanto de cômodos que está para alugar, de lojas que se fecharam. Tá? Por exemplo, ninguém esperava isso, país nenhum esperava por isso. Mas, por exemplo,
certamente, com o que aconteceu agora, muitas empresas vão começar a planejar. Por exemplo, para quem planejava em 1 ano, vai planejar para 2, 3 anos. Tá? Por quê? Vai se fazer caixa, precisa se fazer caixa, precisa se criar estrutura. Se acontecer isso de novo, o que nós vamos fazer? Fechar as portas? Não. Planejando, batalhando para continuar com as portas abertas, tá? E a empresa continuar viva no mercado até que se consiga se reestruturar ou, por exemplo, trabalhar para que não haja demissão, para que não haja queda nas vendas. E o que aconteceu com isso? Muitas empresas criaram o plano B. Por exemplo, empresas que nunca pensou em vender pela internet, ter e-commerce, tá? Hoje se vende mais pela internet do que propriamente loja física. Não sei se aconteceu com vocês. Já aconteceu com vocês. Ontem nós fomos comer um lanche, nós saímos da igreja e fomos comer um lanche. Como essas empresas de lanche, como essas lanchonetes, na crise entrou para iFood, vendendo até mesmo pelo WhatsApp e tudo, o tempo que está demorando para o lanche, um lanche que a gente sentava, dentro de 10 minutos o lanche vinha na mesa, hoje está se demorando para esse lanche vir. Por quê? Os pedidos pela internet, pelo iFood, aumentaram muito. Só que aí entra aquele outro detalhe. As empresas, por exemplo, aumentou muito, não colocaram mais pessoas para ajudar, e isso, a demora para se trazer o lanche até a mesa aumentou de 10 para quase 30 minutos. Tá? Isso é complicado. Nós chegamos, era 9h30 na lanchonete, o lanche chegou quase 10h05 mais ou menos. Então ficamos aí quase 45 minutos aguardando o lanche. Tá? Nós estávamos num número de pessoas grande, então ficou conversando. Mas, por exemplo, se uma pessoa tiver com assim, muita fome, ele vai acabar criticando, e isso não é legal, né? Então as pessoas também precisam se reestruturar nesse sentido. Aumentou as vendas pela internet, mas a empresa tem que se reestruturar, porque os clientes estão voltando, né, a sentar, a consumir no local, e agora eles têm mais aqueles clientes que pedem pela internet. Tá? Então tem que ter uma estrutura aí, um planejamento para que isso não ocorra. Aqui ele dá um exemplo de escola de informática. Tá? Um período sazonal será o período de férias escolares normal, onde os pais viajam, os filhos vão junto. Por isso a escola particular lança os cursos intensivos como produtos substitutivos. Então, por exemplo, tem aquele período, as empresas, as escolas, né, lançam alguns cursos rápidos para não ficar sem movimento na escola. Um estacionamento de carros na porta de faculdade. Seu período sazonal é férias também, onde os alunos não frequentam a faculdade. Seu produto substituto muitas vezes é criado um lava rápido, mantendo assim o financeiro ativo. Pessoal, entrou de férias, fechou o estacionamento ou fechou a escola, tá? É complicado. Aí a pessoa não tem renda, né? Aí vamos para o estudo da perecibilidade, tá? São produtos perecíveis, né? É um fator muito importante dentro do marketing. Sobre o estudo do produto, pois a perecibilidade, se não praticada de forma correta, põe a perder todo um estoque, uma produção inteira feita na empresa. Aí vamos lá. Câmara seca, produtos que são armazenados e estocados em temperaturas ambiente. Câmara fria, produtos que são armazenados e estocados em temperatura de resfriamento. Tá? Então vamos pensar assim, ó. Vamos pegar um alimento aí
Vamos pegar Danone, igual eu citei aquela hora. Se nós, por exemplo, tem um tempo, tem a validade, tá? E não comércio nenhum pode colocar um produto com validade vencida em suas prateleiras, tá? Então, fiscalização, multa, até o fechamento da empresa, né, do comércio. Então, tem que se tomar cuidado com isso, tá? Principalmente as empresas alimentícias, por exemplo, essa parte aqui da perecibilidade, né, de produtos perecíveis, é complicado, porque tem todo. E vamos lá, vamos voltar lá no início. Por exemplo, esse produto já sai da empresa que o produziu com a data de validade, tá? Mas, por exemplo, vamos pegar um produto que é produzido em São Paulo e vai chegar lá no Amazonas. Olha a quantidade de dias que esse produto vai ficar em viagem, tá? Então são dias que já se perdem, né? Se perdem assim, porque, por exemplo, se ele ficar 3 dias de viagem, são 3 dias de validade aí que ele tem que vender mais rápido esse produto. Ele tem que trabalhar nesses 3 dias. Então isso tudo depende de um estudo, tá? Aí entra novamente a parte da logística, né? Por quê? Ele vai ter que ter uma logística para esse produto chegar, dependendo da validade, ele vai ter muito pouco tempo para se comercializar esse produto, né? Então tem que ter algo, por exemplo, ou adquirir esse produto de uma cidade mais próxima, e que muitas vezes é complicado você achar um produto, por exemplo, que se fabrica em São Paulo, muito perto aí desses outros estados, né? Aí entra toda aquela parte do transporte, rodovias, é uma coisa bem complicada. Vocês vão preencher para mim o exercício da página 82 e 83, vai ter na 84 a apostila, ó, a página de vocês. Ok? Então vocês vão responder essas questões para mim, são 7 questões, tá? Vai tirar foto e me mandar, igual a gente está acostumado a fazer mesmo. Vamos lá para o capítulo 7, que vai falar sobre preço. E o que nós vamos falar aí no capítulo 7? Aí tem um estudo de caso, tá? Pessoal, não estou lendo o estudo de caso, senão a gente vai demorar muito, vai ficar aquela aula muito extensa e cansativa para vocês, tá? Então aí, ó, a formação de preços. Segundo Drucker, para determinar o preço existem modelos teóricos que se resumem em 4 fatores, ó. O objetivo, tá, de venda, de lucro e de concorrência, o custo fixo variável e com margem, né? Aí ele fala marginal aqui, tá? É o custo com margem, a demanda unitária, elástica, inelástica e a concorrência. Além disso, é necessário a reflexão do colaborador em relação ao preço. Então vamos lá, análise de valores, que compõe os seguintes elementos: a lista de preço, os descontos, as condições de pagamento e as condições de crédito. Tá? Por exemplo, se a empresa hoje, com os cartões de crédito, muita empresa não tem mais vamos pegar assim, aqueles crediários, né, que se tinha antigamente, ok? Então isso tudo é levado em conta. Aí vamos lá, ó. Aqui ele dá o preço, né, a expressão monetária do bem ou serviço. Tá? Esse bem que ele fala aí é o produto, né? Aí, por exemplo, no serviço, igual no meu caso, a aula é um serviço que eu estou prestando. Tá? Aí ele vai falar que nesse sentido, quantidade de dinheiro ou algo mais de valor que a empresa pede em troca de um produto. O marketing envolve trocas e essas, por sua vez, envolve benefícios, ok? Aí eu vou voltar nessa parte de preços aí. Eu sempre falo, né, que tem algo que tem preço e tem algo que tem valor. Acho que eu já citei para vocês. Por exemplo, eu tenho um relógio. Quando meu pai faleceu, eu peguei o relógio dele para mim, tá? Então, por exemplo, é um relógio da Oriente, tá? Ele tem um valor de mercado bom, tá? Só que para mim ele tem um preço. Vamos falar sério, né? Vamos mudar aí. Ele tem um preço muito bom, tá? Se eu quisesse vender. Mas para mim esse relógio tem um valor
tá? Que eu não venderia ele por nada, tá? Então é um valor que esse relógio tem para mim, tá? Então são diferenças aí que a gente tem que se atentar a isso. Aí depois ele vai dando exemplos aí, ó. 3 métodos de fixação de preço básico. Método orientado para o custo, para a demanda e para a concorrência. Vocês já repararam que quando existem muitos produtos que tem uma grande demanda, e quando isso acontece, por exemplo, muita gente quer aquele produto, o preço vai lá em cima. E tem produtos que ninguém, por exemplo, são poucas pessoas que se interessam, é um público específico que se interessa, então o preço dá aquela baixada, né? E quando a gente fala de concorrência, por exemplo, quando há muita concorrência, vocês vão ver que aquele preço que está lá em cima, vamos pegar em Franca o exemplo, não vamos nem falar de produto, vamos falar de serviço. A empresa de ônibus aqui em Franca, tá? Ela tem algum motivo para baixar preço de passagem? Não tem. Ela não tem concorrência. Não tem algo que vai... Todo mundo precisa, por exemplo, todo trabalhador precisa pegar o ônibus, tá? E, por exemplo, entrou essa pandemia, diminuir o horário. Por exemplo, se vocês estivessem na unidade, para vocês ir embora depois das 8, 8 e meia, é complicado, porque vocês não têm ônibus. Então tudo isso é parte da concorrência. Imagina se nós tivéssemos, por exemplo, Franca é uma das tarifas mais altas do estado. Se você pegar e se tivesse mais uma ou duas empresas de ônibus na cidade, vocês iriam ver que esses custos iam baixar, que o valor da passagem iria baixar. Hoje não tem o porquê deles baixarem a tarifa, não. Por exemplo, todo mundo vai precisar, a maioria dos trabalhadores usam ônibus, tá? Então, por exemplo, se colocar um valor mais acima, a pessoa vai ter que precisar do ônibus e vai ter que se sacrificar para pagar essas passagens. Tá? Aí entra também prefeitura, entra uma série de coisas aí que não vou entrar nesse detalhe, tá? Igual aqui em Franca acontecia muito, agora parece que deu uma mudada, eram os postos de combustíveis, né? Sempre estava sendo investigado se estava com um quartel aí que todos os preços eram praticamente iguais. Agora a gente vai num posto, tem um outro valor, tem valores diferenciados aí. Mas antigamente tinha isso também, tá? E tem que ver se isso não acontece, né? Talvez traz, por exemplo, libera 2 empresas vir para Franca, que eu acho que Franca tem capacidade de ter mais 1 ou 2 empresas de ônibus, tá? Mas aí não vou entrar nesses méritos aí. Não adianta nada vir 2 também e se fecharem as 3, ó, o valor é X, tá? O valor é esse. Não. Cada uma tem a sua... vai ter os seus custos, vai ser... Então mas não vamos entrar nesse mérito, não. Vamos seguir em frente. Tá. Custos fixos são aqueles as quais a empresa sempre terá, independente da quantidade produzida. Tá? Aí entra folha de pagamento, aí entra imposto, tá? Uma série de coisas aí que entra. Aqui, ó. Aqui dá até um exemplo de custos. Aí tem os variáveis, né, que depende do que está fazendo. Aí aqui, ó, nessa parte de custos, ó, matéria-prima, 20%, mão de obra direta, 40%, comissões, 25% e outros custos, 15%. Tá? Aí o preço é igual ao preço de compra mais markup, né? Markup, se fala, né? Markup. Aí o que é esse markup, né? Que é o termo utilizado tanto em economia como em contabilidade, indica quando o preço de venda do produto está acima do custo. Tá? Markup, como método de precificação, permite controle de preço de vendas por meio de um indicador ou índice
que aplica sobre o custo de um produto. Determina o preço de vendas e a comercialização. Tá? O markup do varejista é a margem que ele acrescenta ao produto. Pode ser de 40% para um determinado produto e de 15% para outro. Aí vai depender, é aquilo que nós falamos anteriormente. Aí, tá? Vou voltar a falar da empresa de ônibus. Por exemplo, a empresa atual é X, tá? O valor dela. Chegar uma empresa, colocar 10% a menos do que a atual, ela já vai dar já vai acender um sinal de alerta na empresa atual. Tá? Nossa, a empresa está com 10% a mais, vou perder cliente. Isso vai acontecer. Tá? Aí aqui nós temos um exemplo. Ó. Isso quer dizer que imagine se o produto em questão custou ao comerciante o valor de R$ 9,00. Suponha que o mesmo separe um valor para pagar suas despesas fixas e variáveis. Irá repassar ao consumidor R$ 1,00 para despesas variáveis e 2,25 para despesas fixas. Somando, o resultado será de 9 mais 1, que é o valor das despesas variáveis, e 2,25 com as despesas fixas. Então, no final das contas, ficaria por 12,25. Aí o Renato fala assim, ó, e a margem de lucro não será colocada? Bom, o comerciante pensa em colocar uma margem de 56% de lucro sobre o produto. Isso resultará em um valor de R$ 5,75. O mesmo irá separar o valor para o pagamento de imposto, 10%, seria aproximadamente R$ 2,00. Aí o que seria? Ó? Somando todos os valores, o preço de venda seria 9 mais 1, mais 2,25, que é igual a 12, mais 5,75 mais 2, que é igual a 20. Então vamos lá, o que ele fez aqui? Ó? Desses 12, vou abrir o Excel, vou abrir a calculadora, não vou nem abrir o Excel não. Ó, 12,25 vezes 56% de lucro. Tá? Que é igual. Aí aqui, ó, tá dando uma diferença no valor que ele colocou aqui. Tá? Pensa em colocar uma margem de lucro de 56%. Então, o valor deu 12,25 vezes 56%. Daria 6,86 e não 5,75. Tá? Aí vamos pegar aqui 12,25 mais 5,75. Tá? Aí ele fala aqui, ó, como separará um valor para o pagamento de imposto, uns 10%. Se for do total da... É aqui, ó, no valor que ele colocou. Seria 9 vezes 56%. Também não. Então, não sei qual foi a conta que ele fez aí, porque 12,25 vezes 56% daria um valor de 6,86. Ok? Então aqui, ó, nesse valor aqui é 6,86, tá? Então aumentaria o valor aí. Aí, por exemplo, se ele colocou, vamos pôr 12 vezes 25 mais 6,86 vezes 10%, ou mais, vamos pôr mais 10%. 19,11 mais 10%. Então daria 21,02 o nosso valor final aqui, ó. Ok? Que eu pus os 10% em cima do... Aqui, ó, para vocês fazerem essa tabelinha aqui, eu vou até copiar aqui, ó. Vocês podem até montar no Excel, quer ver? Vamos abrir o Excel aqui. Vocês podem até fazer ele. Vou diminuir a telinha do Excel aqui só para a gente fazer o cálculo. Vou colocar aqui do lado aqui, ó. Vamos fazer assim. Vou colocar aqui só para a gente fazer os cálculos, ó. Então vamos lá. Igual ele fez aqui, ó.
Vamos colocar aqui preço de custo. Eu vou aumentar aqui. Seria 9, tá? As despesas fixas 1. As despesas variáveis 2,25. Total de despesa. Aí aqui, ó. Aqui seria a soma desses valores aqui, tá? Que daria 12,25. Aí no caso, a margem de lucro. Ele vai fazer uma margem de lucro de 56%. Tá? Então seria igual esse mais esse vezes 56%. Tá? Que daria 19,11. Já o imposto seria 10% que ele colocou aqui, ó. Tá? Uns 10% ele colocou. Mas seria igual esse vezes esse. Então daria 1,91. O preço de vendas, só para vocês acompanhar comigo, tá, pessoal? Seria esse mais esse. Então, o nosso valor de vendas, na realidade, seria 21,0,2. Ok? Então aí, aqui ele deve ter feito o aproximado, não sei falar o que ele fez a conta aí. Esses dias também eu fiz um material, depois eu até corrigi. Eu fiz uma conta, acho que eu viajei também. Eu fui fazendo o estudo de caso, deu um valor lá totalmente diferente. Mas aí depois eu corrigi com o pessoal. Então vamos lá. Determinação de um preço e o ponto de equilíbrio. Tá? Aí tem o ponto de equilíbrio, né, custo fixo e a contribuição unitária. Tá? O ponto de equilíbrio vai ocorrer quando a receita se igualarem com o custo total. Se a receita for abaixo do custo, sua empresa tem um prejuízo. Se for acima, automaticamente terá lucro. Então nós temos que pensar nisso daqui, ó. Ter lucro, né? Aí ele vai falar assim, ó, imagina um custo fixo, seja o valor de 10 mil. Aí imagina se a pessoa, por exemplo, o custo fixo dela é 10 mil, começar a vender por 9.900, ela vai ter R$100 de prejuízo. Tá? Então isso é tudo. Aí vai determinar a demanda, né? Por exemplo, para fazer um trabalho adequado de determinação de preços, o administrador tem que analisar o nível de demanda de seu produto. Esta análise pode ser feita desde nível quantitativo, psicológicos, demográficos, bem como referência à elasticidade da demanda. Nesse caso de demográfico aqui, entra aquele caso que eu falei de um produto criado em São Paulo e sendo comercializado no Amazonas. Então existe uma série de... tem um planejamento muito bom para se chegar até lá, né? Aí depois a lei da oferta e procura, que aí também entra aquele detalhe, né? É a quantidade de um produto ou serviço disponível para compra. Tá? Se tiver muito, ou por exemplo, se tiver muita demanda, o preço vai subir. Se a demanda for menor, o preço tende a baixar, ok? Aí aqui tem exemplo, aqui ó, um exemplo típico disso, ó. Tem extintor ABC? Só tem um, tá? Aí olha aqui a demanda, é 1.000, todo mundo quer, tá? E se alguém pagar mais, certamente esse comerciante vai vender para quem pagou mais. Já um outro lado, aqui ó, quando a oferta é maior que a demanda, os preços tendem a cair. Por exemplo, esse aqui está vendendo por 10, esse aqui está por 9. Tá? Certamente ela vai nesse por 9, ok? Então aí é o caso aí do estudo de demanda. Aí tem os métodos orientados para a concorrência, tá? Nós já falamos também disso. Concorrência direta, por exemplo, Coca-Cola e Pepsi, tá? É uma concorrência direta. Uma concorrência indireta, essa atividade pode ser identificada com base em empreendimentos que oferecem produtos semelhantes a outras empresas. O objetivo é conquistar o mesmo perfil de consumidor. Tá? Vamos lá.
concorrência indireta, apartamento e residência, tá? O público é o mesmo, tá? Mas os produtos, né, são diferentes, ok? Aí você tem aí na página 97 e na 98 o questionário, respondem para mim, tira foto e me manda. Ok, pessoal? Na próxima aula, na nossa quinta aula, nós vamos falar sobre estratégias de preço, tá? Vamos para o capítulo 8 e o capítulo 9, que vai estar falando. O capítulo 8 é bem extenso, ó, tá? Nós vamos estar falando no capítulo 9 sobre praça, ok? Pessoal, boa semana, até nossa próxima aula. Agora, tenha um ótimo final de semana para vocês e até a nossa próxima aula. Forte abraço para vocês.